Bom dia! Bom dia, domingo, né? Demorei um pouquinho para entrar porque não estava conectando, não estava conseguindo carregar a conexão. Agora eu esperar vocês entrarem. Bom dia! Bom dia! Brilhância e Dermatologia. Eu não sei o nomezinho que tem por trás, eu acabei de ver sua mensagem. Bom dia, Mariana, Fabrício, Andréia. Bom dia a todos vocês que estão sempre aqui dividindo esses momentos comigo. Priscila, Arnaldo, Rose. Bom dia, Pri. Bom dia, vendo ao vivo. Letícia. Que legal, que bom que você conseguiu vir ao vivo. Fabrício, Frederico, Camila. Tão bom ver os mesmos rostinhos. Juliana Abreu, bom dia. Legal, Gabriele. Sou sua fã, está me ajudando muito. Que bom, Letícia, que bom. Luciana também entrando, bom dia. Mais um dominguinho e nós por aqui, hein, gente? Que bacana. Tava lembrando ontem, eu peguei pra colocar todos os vídeos no YouTube, inclusive o iPad tá aqui, ó, carregando o vídeo no YouTube. Como eu tinha prometido. Oi, Thiago, bom dia também. Como eu tinha prometido, né, liberar todo o conteúdo que tava atrasadinho e tal. Gente, foram muitas lives já. Hoje é live 40. Eu fiquei pensando, eu lembro quando eu decidi fazer, que lá, bem eu imaginava durar uns 20 dias, na pior durar uns 30. Mas lá no início, se eu pensasse que ia durar 40 pra mais, eu ia ficar assustada, não em termos de estar aqui com vocês não, tá? Em termos de estar pausando mesmo a vida no consultório, né? Que é uma grande preocupação para todo mundo que tem seu próprio consultório, um motivo de... não vou dizer angústia não, porque eu tô ocupando muito meu coração com Descomplique, com outros projetos, mas bate um medinho, né? Quando a gente vai voltar? Frederico, cada dia com uma blusa diferente, bonita. Que legal! Frederico perceptivo, tá vendo? Essa daqui eu adoro, essa blusinha. É verdade, Frederico, Andréia. Vocês são o que são, hein? Em vez de vocês estão prestando atenção na minha blusa, vou começar a usar uniforme, vou vestir de jaleco. Tiago, vocês me inspiram. Depois da live com vocês, eu passei a fazer minha live. É muito bacana, né, Tiago? A gente cria uma conexão real com as pessoas que estão aqui todos os dias e dá saudade, né? Uma coisa louca. Dá vontade de estar aqui, é um compromisso que a gente cria. Aquela coisa que disse muito, né? Quando a gente quer mudar hábitos, que se você fizer um hábito de forma constante, por pelo menos 3 semanas, esse hábito é incorporado. Eu acho que esse hábito aqui de estar com vocês de manhã incorporou, porque eu fico pensando, quando voltar o consultório, como que vai ser? Eu não me imagino mais vindo aqui conversar com vocês uma vez por semana só. É muito pouco, né? Como é que discute tudo que tem pra discutir no consultório uma vez por semana? Não dá. Nossa missão é ajudar com o nosso conhecimento. Exatamente, Thiago. Quem não conhece o perfil do Thiago, que eu acho um pouco difícil, ele esteve com a gente como convidado de uma quarentena. Ele é consultor financeiro, especialista em médicos. Então ele dá várias dicas, ele tá aí ajudando a maior galera a lidar com esse momento de sufoco, esse momento de crise, né? De inseguranças e até mesmo para planejamento em épocas de normalidade. É um cara sensacional que, assim, eu e Cláudio nos tornamos fãs. Então fica a minha indicação, zero conflito de interesses, é só porque é um bom profissional mesmo. Seu compromisso diário, Camila, que bom. Frederico, tô ficando mais frequente e mais à vontade para falar. Exatamente, Frederico. É aquela questão do hábito, né? A gente vai criando o hábito de estar aqui, criando o hábito de falar. A Juliana, aí você troca o horário pra noite, as lives. Quando sair voltar o consultório normal. Vamos ver como é que vai ser. Eu não gostaria de parar com isso, não. Vamos ver. Também não dá pra ficar tomando 1 hora do tempo também de vocês todos os dias. Porque no início da quarentena, eu fazia os vídeos, se vocês perceberem pelo canal do YouTube, ou quem acompanha desde o início, a gente fazia live de 25 minutos, 30 minutos. Eu falava, vamos ser lives curtinhas, vamos ser lives curtas, porque eu não quero que seja nada muito extenso, né? Só que agora a gente faz live de 1 hora, então, né? Deixa eu ver aqui o Fabrício. Você vai manter as lives após a quarentena? Qual o planejamento de horário e dia? Fabrício, eu não tenho isso decidido ainda, tá? Aqui no Rio, a gente ainda vive a quarentena de forma muito intensa. Então, eu não sei dizer. Antigamente, quando nos falava em pandemia, as lives do Descomplique eram sempre às terças-feiras à noite, tá?
Mas naquela ocasião eu já estava querendo inserir uma segunda live semanal. Então não sei, vamos deixar em aberto. O que eu posso dizer é que essa semana inteira ainda vai ter live, porque a gente não vai abrir o consultório essa semana ainda. Aí à medida que a gente, no momento que for resolvido, né, retomar o consultório, aí eu venho aqui na live e converso com vocês pra gente decidir o que faz. Se a gente mantém as lives em outro horário, se a gente mantém mais curtinhas, como se fosse realmente o nosso compromisso diário de gestão, enfim, vamos deixar isso para depois. O que eu vou contar é que essa semana vai ter naturalmente, porque nada muda por aqui, tá? Adorei a live com o Thiago, viu pelo YouTube, a Andrea falando. Frederico, amanhã vou fazer uma live sobre perguntas frequentes sobre vida. Achei super interessante, Frederico. Eu recebi a mensagem, né, o convite. Eu vou estar presente para participar, para ouvir um pouquinho você. Bom, o que eu peguei para falar com vocês hoje, né? A gente tem sempre tentado, né? Quem tem acompanhado aqui tem percebido. Falar de gestão de consultório, envolvendo finanças, então tudo que envolve a parte financeira, né? A parte de marketing, que é uma coisa muito importante, e a gente aborda muito secretária também, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre negociação, que é uma coisa legal do consultório. A gente não é treinado, quando a gente fala em negociar, você até muitas vezes pensa, mas eu sou médico, negociação, pra quê, né? A gente fala em venda, a gente se assusta ou a gente vê como se fosse uma coisa negativa, né? Muitos colegas têm isso. Então, eu acho que a primeira coisa é quebrar essa ideia que a gente tem que venda é uma coisa negativa, né? A venda, no nosso caso, é uma coisa positiva para ambas as pessoas. Quando a gente negocia com o paciente ou quando a gente quer vender para o nosso paciente, a gente não está querendo empurrar para o paciente uma coisa que ele não pode, a gente não está querendo forçar ele a fazer algo que não quer. Então, sempre que a gente fala nisso, negociar, vender, primeira coisa, tenta desvincular da sua cabeça o ponto negativo disso. Porque muitas vezes é por nós acreditarmos que é uma coisa ruim, uma coisa pesada, uma coisa como se a gente estivesse abusando do outro, que as coisas não são mais naturais pra gente. Então, a primeira coisa, esquece que isso é um problema. Na verdade, negociar é facilitar para que aquela outra pessoa possa realizar algo que ela quer muito, tá? E quando a gente fala de medicina estética, né, dermatologia e cirurgia plástica, a gente tem muito isso, né? A gente tem muito pacientes que desejam, que querem muito, que sonham algumas vezes em fazer algumas coisas, principalmente na plástica, né? A gente vê que muitas vezes é o sonho da vida da pessoa, é um projeto de vida mesmo, de reservas de anos que aquela pessoa fez para conseguir realizar um sonho. Então, quando você fala em negociar, em vender, você está tentando criar uma ponte entre a pessoa, o que ela quer, o que ela precisa e a realização desse sonho. Então, nós estamos fazendo uma facilitação. E quando eu falo em facilitação, na negociação e na venda, eu também não estou dizendo facilitar no sentido de aceitar tudo que o paciente pedir ou tudo o que for necessário para o paciente fazer aquele procedimento. Também não é isso. Facilitar é a gente ter muito claro o que a gente pode ou não pode oferecer de facilidade para o paciente, tá? Então, por exemplo, eu sempre já falei aqui algumas vezes sobre descontos. Trabalhar com desconto é uma coisa muito complicada. Além da gente mal acostumar os nossos pacientes, a gente desprestigia aqueles que a gente não deu desconto, a gente compromete muito o nosso lucro. Então, negociar, eu não tô falando, vamos falar hoje sobre negociação então, e você pensa logo em desconto. Também não é isso. Então, eu vou falar hoje 4 coisinhas básicas, bem básicas, sobre negociação que vocês podem levar para a vida de vocês, tá? E tentar colocar na rotina do consultório, nas políticas do consultório de vocês, se fizer sentido para vocês, tá? Primeira coisa, na hora de passar os orçamentos. Tem colegas que se sentem super à vontade passando orçamentos, que entendem que faz sentido para esse profissional ser ele a passar o orçamento e negociar com o paciente. Eu, na minha realidade, na realidade de pessoas bem próximas, de alunos, eu vejo que quando você delega para alguém da sua equipe fazer essa passagem de valores, essa negociação, é mais interessante. Você desvincula a sua imagem daquela pessoa que vai estar precisando muitas vezes dizer não. Por quê? Você é o dono do consultório, o teu paciente sabe disso. Na cabeça dos pacientes, muito do que você cobra é lucro. Poucos sabem que grande parte são despesas. Tem várias coisas que os pacientes pensam a respeito dos preços que a gente cobra.
Quando a gente diz lá, eu não consigo parcelar, eu não consigo, não dá, você está assumindo para você e focando em você toda a parte negativa mesmo dessa negociação, né? O não está saindo de você. O paciente ele tem que desvincular você disso. Então, quando você delega para alguém da sua equipe fazer essa negociação, esse profissional também tem que ser muito bem orientado, porque não adianta ser ele a passar o preço, a passar as formas de pagamento, tentar chegar numa situação que o paciente possa e tal, e no meio da conversa ele fala, mas a doutora não permite que seja assim. Se é para desvincular você disso, é para não citar você no momento da negociação. Então, se você delega isso para sua secretária, você tem que sinalizar isso bem. Esquece da doutora Dana, da doutora Juliana, da doutora Maria Elisa na hora de negociar. Se for falar alguma coisa, fala, olha, a nossa consultoria financeira orientou assim, o nosso contador nos orientou assim. Você pode falar diversas coisas que tirem de vocês a responsabilidade de estar negando, coloca realmente a culpa em outra pessoa, tá? E oriente isso a sua funcionária. Senão, do contrário, ela só vai estar sendo uma porta-voz e deixando bem claro que a doutora não permite que isso seja feito. Quando isso é dito, seja por você ou seja pela sua funcionária, passa a impressão para o teu paciente que poderia ser feito de outra forma. O paciente, quando está sofrendo a negociação, né, no processo de negociação, ele tem que entender que não tem muita opção, por exemplo, em termos de preço, de desconto. Por quê? Eu sempre falo isso, para a gente ter muita convicção em não ceder desconto, em negociar de forma certinha, é a gente ter muita convicção dos nossos preços. Quando a gente tem muita segurança daquilo que a gente definiu como preço, a gente não fica achando que está superfaturando, a gente não acha que está ganhando demais do paciente, a gente acha que está recebendo um valor justo. E aí, nesse momento, a gente tem uma facilidade, tem muito mais tranquilidade em se posicionar quanto a preço, quanto a políticas de parcelamento, a desconto. E a sua equipe, quando sabe também que o preço foi definido de uma forma justa, ela também fica mais segura de passar o preço, tá? Então, o item 1 dessa parte de negociação seria essa questão mesmo de você dividir com alguém da sua equipe essa responsabilidade, tá? E não é, gente, dividir responsabilidade assim, Tamires é minha secretária, uma das minhas secretárias. Tamires, a partir de amanhã você que passa os preços e é isso, tá? Beijo, fui. Não é assim. No momento que você passar para alguém da sua equipe, você vai precisar treinar essa pessoa. A gente vê que todos os serviços, todas as empresas vendem, gente. A empresa que não vende, ela fale. Todas as empresas precisam, de alguma forma, estar lucrando. Seja vendendo comida, seja vendendo roupa, seja vendendo serviços, seja vendendo horas do seu trabalho para satisfazer alguma necessidade da outra pessoa. Então, todos os profissionais de venda do mundo, eles recebem treinamento para isso. Então, não espere que a sua funcionária vai ser diferente, tá? Ontem a gente falou só sobre treinamento de secretária e a parte de negociação é uma coisa fundamental caso você dê essa missão para ela, tá? Então, pensem a respeito disso. Vocês que estão aqui, eu não gosto de silêncio não, eu gosto de conversar. Quem que tá aqui que delega para a secretária, que delega para sua secretária passar orçamento, fazer a parte de negociação? Vão contando aqui para mim dessas coisinhas que eu vou citar, desses 4 itens? Vão trocando comigo. Isso aí, Camila. Como você passa para a secretária, qual é o procedimento indicado? Por mensagem ou anota e dá para o paciente levar para a secretária? Camila, eu criei um papelzinho, que ótimo, um documento, né? Porque assim que é visto, de orçamentos. Eu fiz uma folha A4 dividida em 2, né? A gráfica fez. E aí eu coloquei ficha de orçamentos. E aí eu descrevo as etapas do tratamento que eu quero que a paciente, né, que eu propus para a paciente. Então, depois da minha conversa com a paciente, consulta, aquela coisa toda, tirei todas as dúvidas e tal, eu passo para ela um plano, né, de tratamento e explico, olha, o que pode ser feito primeiro, o que pode ser feito depois, o que se ela quiser fazer junto pode ser feito, enfim, explico direitinho e a partir desse documento a minha secretária tem a noção, porque ela tem toda a tabela mesmo de preços, de valor mínimo, máximo, de valor por forma de pagamento. E a partir disso, ela passa os valores para o paciente, tá? Deixa eu ver vocês aqui. Eu delego para a secretária, a Camila falando que bacana, ótimo. Rafael falando que ele mesmo faz. E funciona, Rafael? Você gosta? Você se sente à vontade de fazer esse papel?
A Juliana, porque tenho muita dificuldade de passar orçamentos. Então você delegue para a sua secretária se você tem dificuldade, Ju. Eu sempre tive, engraçado assim, que eu falo muito de finanças, eu falo muito de preços, de negociação, mas por muitos momentos da minha vida eu tive muita dificuldade de passar preço também. Então eu deleguei para minha equipe, não tem problema nenhum. A Isabela, eu que passo o orçamento, pois nunca treinei para isso. Tenho receio de perder a venda. Entendi, Isabelle. O paciente pode levar para casa essa ficha? Camila, ele leva assim. Eu costumo fazer em via carbonada. Eu faço a minha via e a via do paciente. E aí, a minha eu deixo no consultório, até para me servir como orientação. Futuramente, se eu quiser fazer algum recontato com os pacientes que não fecharam o tratamento, tentar entender um pouco o que aconteceu, eu tenho isso tudo registradinho. E aí eu guardo uma via e o paciente leva a outra via, tá? A Letícia, eu delego, mas vejo que elas acabam parando a negociação e quando tem dúvida voltam pra mim. E daí acaba que elas indiretamente me vinculam. Letícia, mas isso também é um processo que vai... O que você pode conversar com as suas secretárias nesse momento, principalmente que a gente tá mais calmo, né? Pede para elas listarem as dificuldades, né? O que empaca elas na hora da negociação. Alguma pergunta que os pacientes façam, já tô coberta aqui por causa do ar. Alguma pergunta que os pacientes façam, alguma objeção. A gente tem uma live aqui também sobre objeção, que é bem legal da gente ouvir, e quem não assistiu, assistir, tá no YouTube na quarentena. Pede para elas te exemplificarem todas as situações que interrompem a negociação. Para quê? Para que vocês já criem argumentos ou posicionamentos para cada uma dessas situações. E aí, eventualmente, quando surgir uma condição nova, que elas não tenham se deparado ainda ou não tenham nem previsto, porque nessa coisa de colocar situações de negociação para arrumar argumento, vocês podem não só identificar situações que já aconteceram, quanto tentar pensar o que o paciente pode estar abordando naquele momento e empacar a negociação ou gerar dúvida. E a partir daí já criar argumento para essas situações, tá? É um exercício mesmo, essa questão de quebrar essas objeções que os pacientes criam, que nada mais são do que objeções são situações que o paciente coloca dificultando aquela compra, aquele procedimento. Então, medo, tá caro, medo de ficar artificial, várias situações são objeções. Então, o ideal é você fazer esse exercício com as suas secretárias de identificar quais são essas objeções e criar argumentos para cada uma delas, tá? A Isabelle, mas confesso que os pacientes acabam me pedindo muito desconto e isso é péssimo. É péssimo porque a gente precisa dizer o não. E aí é um momento que realmente fica difícil a negociação do médico para o paciente, né? Fabrício, eu determino o valor e a secretária negocia conforme a orientação minha. E é o ideal fazer isso, né? Não dá para a sua secretária também não ter a margem. Então, o que eu tenho lá no consultório? Tem uma tabela com tudo que a gente faz e o valor dependendo da forma de pagamento. Então, a minha secretária sabe até onde ela pode chegar. E vou te falar que sempre foi assim? Não. Eu já passei preço, elas já passaram e vinham me perguntar. A gente vai aprendendo mesmo com as situações. Então eu fui vendo que, olha, não adianta eu não passar, você chegar lá fora passar e dizer, eu vou ver com a doutora Clara. Não adianta nada, se for pra isso eu passo. Então, a tabela que elas têm serve de referência. Se tá ali dizendo que o mínimo é X, não adianta perguntar pra mim, perguntar pro Cláudio. Não adianta, a tabela já foi feita com toda a seriedade do mundo para que a gente não pensasse no calor da emoção, para que a gente pensasse no momento racional, tá? Então, na hora de decidir o preço, é hora de deixar o coração quietinho e passar o preço, o valor, tudo na razão daquela tabela, daquele planilhamento que você fez de preços. Frederico, X, a André, eu delego. Mas às vezes passa, detesta, se sente super mal. Eu também não gosto. Eu acho que é um momento que quebra um pouco, eu não gosto. Mas quem tem essa condição de passar para o funcionário, eu acho o ideal. O Gustavo tá falando aqui, eu faço, mas fico constrangido com isso. Não me sinto à vontade em falar de dinheiro com a paciente. Então tentem isso, gente. Fica muito... Eu lembro que quando era eu quem passava, eu ficava nervosa durante a consulta, olha que loucura. Eu não relaxava, porque eu sabia que ia chegar o momento de passar o orçamento. Louco, né? Então, muitas vezes eu ficava angustiada,
porque eu sabia que depois havia uma parte que eu não gostava. Então, hoje em dia, quando a paciente pergunta, eu até brinco e falo, olha só, eu fico só com a parte boa, de cuidar de vocês, de conversar com vocês. Essa parte chata, essa parte de preço aí não é comigo. Eu vou chamar uma das meninas para ver isso com você. E ponto, me sinto até bem falando isso, porque eu me desvinculo totalmente, tá? E quando algumas perguntam, doutora, mas antes não era você? Por que agora são as meninas? Tem pacientes mais antigas e tal, que estão muito tempo sem ir no consultório. E aí eu tenho já argumento para a maioria das coisas, gente. Que a gente pensa argumentos reais, verdadeiros, mas porque na hora do improviso pode te faltar. Então sempre tenta pensar nas perguntas que os pacientes vão te fazer para você já ter aquilo meio que raciocinado. Então eu respondo, olha, aqui cada um desempenha aquilo que sabe fazer bem. Então, cada um tem um treinamento específico. O meu treinamento é para cuidar de vocês, para estar atualizada. Então, essa parte financeira, realmente, quem faz esse treinamento, quem tem desempenho, enfim, quem dedica tempo para aprender mais sobre isso são as meninas. Então, cada um faz aquilo que sabe melhor, né? E aí, embalo em outra coisa, tento levar a coisa da forma mais leve possível, tá? Mas os pacientes não questionam muito, na verdade, não questionam o fato de ser as secretárias a passarem os valores, não, tá? Isso é bem tranquilo. A Mariana, eu delegava por não gostar de falar de dinheiro, mas atualmente eu passo os valores. Eu acho que a Mariana teve algum problema com a secretária. Não foi você, Mariana, que precisou demitir a secretária? De repente foi isso também, né? Não tá confiando muito. Mostra pra gente depois essa ficha que você criou. Mostro, Ju. Mostro sim. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu não tô no consultório, né? Mas eu tenho ela, eu acho que no computador, quando eu enviei pra gráfica. Vou ver se eu pego, coloco no iPad e mostro pra vocês um outro dia, tá? Senão eu pego o físico no consultório e trago. É uma coisa bem simples que, na verdade, eu fiz, tá? Eu peguei uma artezinha de um rostinho, de uma face, eu coloquei. Porque no meu caso eu trabalho muito mais com face, já falei isso daqui com vocês também. E aí coloquei algumas linhas pra eu colocar os orçamentos. É uma coisa bem simples. Tem aí no rodapé tem o logo da clínica, tem o meu e-mail, tem os telefones de contato. Então é bem interessante. Mas eu mostro pra vocês sim. Fabrício, em angiologia, o valor de laser e esclerose varia muito, pois depende da gravidade. Então, Fabrício, mas tem situações na dermato que algumas coisas variam também. Por exemplo, laser para tatuagem. Depende muito do tamanho da tatuagem, da cor da tatuagem. Depende de uma série de condições, né? Que só você pode avaliar. Então, o que eu fiz, né, na minha planilha de preços? Não tem só remoção de tatuagem. Eu coloquei graduações, então tem tatuagem PP, tatuagem P, M, G e GG. E aí, dentre essas classificações, tem preços diferentes e eu tenho a noção da graduação disso. Então, quando eu vou colocar para minha secretária, eu coloco. Eu tenho, como que eu fiz, para não gerar confusão também? Toda a minha tabela de preços, ela tem um código. Então, ela tem... Vamos lá, remoção de tatuagem PP. Antes dela tem assim dizendo, eu não vou lembrar agora o código de cabeça, mas vamos lá, LAS de laser 5. Então eu sei que esse é o código do laser 5, que é a tatuagem PP. Então quando eu vou escrever no meu pedido de orçamento da paciente, eu coloco remoção de tatuagem PP e ponho lá entre parênteses o quê? O código que eu quero, para não ter erro da secretária entender diferente, ver o meu PP e passar como G. Então eu coloco ali como uma segurança a descrição e o código, tá? E eu tenho acesso a essa tabela na hora que eu tô passando também pro paciente o orçamento, não o orçamento de valor, mas a programação de tratamentos. Então eu vou anotando qual é o código e a partir disso a minha secretária consegue passar, tá, Fabrício? De repente funcionaria para você isso também, tá? Tem uma tabela de preços do Frederico. Isso aí. Rafael falando, me sinto à vontade e acho que eu tenho mais condições de ajustar de acordo com o caso, mas concordo que a desvinculação pode ser benéfica. Rafael, isso não tem muito, gente, certo e errado não, tá? É o tipo de coisa que, para a maioria dos colegas, funciona muito bem delegar para alguém. Porque a maioria tem dificuldade em passar preço, em negociar, acaba cedendo ao paciente. É um momento de fragilidade para o médico muitas vezes. Então, passar isso para alguém é fugir desse momento de fragilidade. Então, mas se você desempenha bem, se para você funciona muito bem, se você não sente restrição em fazer isso e funciona financeiramente bem, eu acho que é uma coisa sua e que deve ser levada assim. Também não existe só o certo e o errado nesse caso, né?
Frederico, paciente que quer dar um jeito. Frederico, eu acho, isso é até um, vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Pior que tem, eu fico falando muito. Vamos lá, deixa eu responder. Não podemos ter a pena do paciente. Eu concordo com o Frederico, porque a gente está numa sociedade que inverte muito valores. Então a gente vê pacientes gastando muito, clientes, né, de outros serviços, gastando muitíssimo com roupa, com cabelo, com unha. A gente fala isso aqui muito, né? Unha de gel, uma vez por mês tem que estar lá. Cílio postiço a cada 15 dias. Sobrancelha, não sei de quanto tempo. Cabelo. A mulherada consome muito serviço, muita roupa, muito sapato, muita bolsa e acha um absurdo pagar uma consulta, pagar um tratamento médico. Então, se existe essa inversão de valores, isso não é uma responsabilidade nossa, né? Na verdade, é a nossa responsabilidade, nosso papel, tentar reeducar os pacientes e não ceder a situações. Deixa eu ver. Na hora de falar o preço, primeiro a sua secretária fala o valor mais caro da tabela primeiro. Então, você me levou ao terceiro ponto. Eu falei que ia falar 4, né? Minhas anotações aqui com vocês, meus rascunhos. Então, o primeiro era quem passa o preço, né? O segundo eu vou pular então para eu responder você nesse terceiro, a gente depois volta no segundo. O mais caro primeiro. O que significa isso, gente? Passamos o mais caro primeiro, porque isso é uma estratégia de venda, que é uma estratégia chamada estratégia do contraste. Então, o que significa isso? Se o paciente tem 5 itens para fazer no consultório e você passar primeiro o mais barato, né, o que tem valor agregado menorzinho, quando você for passando os mais caros, o paciente tem a impressão que o caro é ainda mais caro. Então, sempre que o paciente, né, tiver vários tratamentos a ser realizados no consultório, você deve orientar a sua equipe a passar sempre o valor mais caro primeiro. Eu chego até a dizer que eu estou tão habituada que eu já coloco nos orçamentos, na lista, né, na minha fichinha de orçamentos, eu já tendo a colocar. Eu fiz já o projeto de tratamento na minha cabeça, já escrevi no prontuário. Na hora que eu vou passar para a fichinha de orçamento, eu já tendo a colocar na ordem do mais caro para o mais barato. Mas eu já oriento a secretária, passe do mais caro para o mais barato, mesmo que o mais caro não seja o primeiro que o paciente tem que fazer. Por quê? Com isso, você ancora o seu preço num tratamento um pouquinho mais caro e os mais baratos vão soando ainda mais baratos, porque o paciente ele usa uma comparação subconsciente para aqueles valores que você está passando para ele. Então, sempre que possível, comece pelo preço, né, pelo valor mais caro da sua lista, tá? Esse era outro item que a gente ia falar hoje sobre negociação, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha e eu volto a falar disso. Não podemos ter pena. A Juliana, você faz diferença de valor em dinheiro e em cartão? Às vezes seria viável falar primeiro o valor de cartão e, se pedir desconto, mostrar o valor em dinheiro. Juliana, daí a gente vai para o segundo item que eu ia falar hoje, tá? Sempre que você... Cada profissional tem uma realidade em termos de parcelamento, tá? Mas eu sempre oriento a minha equipe a passar no maior número de vezes que a gente trabalha. Então, por exemplo, lá no consultório, o maior número de vezes são 12 parcelas. Então, a secretária, quando vai passar o orçamento, ela já passa. Esse tratamento aqui são 12 parcelas de X reais, tá? Muitos pacientes perguntam, mas quanto fica o total? E aí, ela passa o total. Mas ela tem como treinamento começar passando o valor em 12 parcelas, que são o máximo de vezes que a gente parcela. Se você parcela em 6 vezes, passe 6 vezes de X. E aí, tem pacientes, e aí esse é o segundo, né, o número de parcelamentos, e aí isso vai puxar o quarto item que eu queria falar. Eu já vou me antecipar. Que existem 3 tipos de pacientes no nosso consultório. E na negociação a gente sente muito isso, né? Tem paciente 1 que eu chamo, ele não tem condição de fazer aquele tratamento. Você pode parcelar em 24 parcelas, em 36 parcelas, que o paciente não vai ter condição. Então não tem muito para onde você negociar em termos de parcelamento, em valor. O que pode acontecer é você propor para ele um tratamento, de repente não tão eficaz quanto esse primeiro tratamento que você ofereceu, mas dá uma alternativa para esse paciente. Poxa, ele quer se cuidar, então ele não pode fazer um super laser, mas poxa, ele pode fazer um peeling, que é um tratamento com valor mais baixo, ele pode começar a se cuidar de alguma forma. Então,
Esse paciente 1, a gente não tem muito como chegar num meio termo que ele possa fazer, porque para ele realmente vai muito além do que ele pode colocar no orçamento dele. O paciente 2, ele é um paciente que gosta de negociar. É aquele paciente que pechincha, que pede desconto, que quer ver vantagem em tudo que ele está fazendo. Então ele pode pagar o tratamento, mas ele quer saber, ele quer ter certeza que o valor mínimo é o que ele vai pagar. Então esse paciente, ele pode perguntar, mas você não consegue um desconto? Você não consegue... E se eu pagar no dinheiro, como é que fica? Então, Juliana, a gente lá no consultório tem sim diferença de pagamento parcelado para pagamento em dinheiro, para pagamento no débito. Então, na tabela que eu falei que tenho, que a minha secretária tem acesso, a gente tem todas essas diferenças de preços. Então, ela tem o valor em 12 vezes, ela tem o valor em 6 vezes, que é um pouquinho mais baixo, ela tem o valor em 3 vezes, em 30 dias, no débito e no dinheiro. Então, são várias opções de preços para o mesmo tratamento, mas a gente sempre parte do cartão. E aí, quando esse paciente negociador ficar pedindo, mas como que eu faço? Eu quero um desconto, né? A gente vai falar, olha, desconto é uma coisa que a gente até desestimula lá no consultório falar. Então, a gente fala, olha, a gente não trabalha com desconto. O que a gente pode fazer é, dependendo da forma de pagamento que você estiver fazendo, ver uma condição um pouco diferenciada. E aí a minha secretária já rebate. Como que você gostaria de pagar? Qual é a forma de pagamento? Você quer pagar no cartão? Você quer pagar no dinheiro? Qual é a forma que vai ficar mais adequada para você? Se for no cartão, em quantas vezes? Porque aí com isso ela consegue se orientar na tabela e saber, bom, nessa forma de pagamento eu consigo chegar para você nesse valor X. E aí tá negociando, tá? Então, quais foram os 4 itens, né? Eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Delegar para a sua funcionária fazer isso e treinar ela bem para isso, passar o valor no maior número de vezes que você parcela. O 3 é o mais caro primeiro, tá? Quando o paciente for fazer várias coisas no seu consultório. E o 4, entender os tipos de pacientes. Eu falei que eram 3 e só falei 2, né? 1, então, é aquele que não pode, não cabe no orçamento dele. O 2 é aquele paciente que quer negociar, ele fica tentando fazer quase uma queda de braço, tá? E o paciente 3, ele pode pagar e muitas vezes ele não negocia. Ele só quer saber, 12 vezes, não, 12 vezes é muito pra mim, eu prefiro pagar em 3 vezes. Você vê pra mim quanto que fica? Geralmente é esse o diálogo que acontece com esse paciente 3 que não tem esse cunho tão negociador, tá? Frederico, ser bom, mas não tolo, está aprendendo. É isso aí, Frederico. Porque, gente, quando eu falei que a gente tem que ter convicção dos nossos preços, é porque se você sabe que você decidiu aquele preço, não foi no achismo, quando você decide no achismo, quanto meu colega cobra, deixa eu colocar uma coisa parecida. Ou quanto que meu concorrente aqui da região cobra, deixa eu colocar uma coisa parecida. Quando são esses os argumentos para você definir seu preço, você não tem nem certeza de quanto você lucra. Então, quando o paciente pede um desconto, pede para pagar o valor à vista em 12 vezes, você não tem muita noção de quanto isso vai comprometer o teu capital de giro, quanto que isso vai comprometer o teu lucro no final dessa transação. Então, você fica mais suscetível a ceder a pedidos dos pacientes. Mas quando você tem muita certeza daquilo que você está cobrando, que isso foi feito de uma forma muito racional, você fica muito mais convicto de dizer não e de orientar a sua equipe a manter o não, tá? Porque chega uma hora que não vale a pena fazer aquele tratamento. Se for para você tá tendo mais riscos, a maioria dos tratamentos dermatológicos envolvem riscos, responsabilidades. Você tem que embutir isso tudo no seu preço, tá? É só uma toxina. Gente, é só uma toxina se tudo correr bem. Se for uma toxina que deixar o paciente assimétrico, não é só uma toxina, vai ser um problema para você por 3 meses. Então, a gente tem que embutir isso na hora que está definindo o preço, né? E caso a paciente faça mais de um procedimento, você respeita o valor de cada um e soma ou faz desconto nesse caso? Não, eu respeito o valor de cada um, tá? Por exatamente ter a consciência que... por ter a consciência que cada um tem o seu lucro, cada um tem suas despesas, o seu imposto a ser pago. Então, o que pode acontecer, por exemplo, você já cogitar alguma combinadinha de tratamentos. E aí você já incluir na sua tabela uma condição especial para essa combinadinha, se assim você quiser, tá? Mas aí a gente já informa para o paciente que essa combinação, que teria esse valor diferenciado, mas eu costumo cobrar o valor individual mesmo, tá?
A Vanessa, esse valor mínimo é onde consegue chegar com desconto ou só diferença cartão dinheiro? Não, Vanessa, olha só diferença cartão dinheiro ou forma de pagamento, tá? Por exemplo, paciente que em 12 vezes quer desconto. Olha, em 12 vezes a gente não consegue baixar o valor. Ponto. Não tem nenhuma negociação que as minhas secretárias tenham autorização para fazer com parcelamento de 12 vezes. Não tem. Por quê, gente? 12 vezes a gente já conversou isso. Se a gente precisar antecipar esse valor, uma parte disso vai ser consumida pela taxa de antecipação. Então, quando eu coloco um valor em 12 vezes, eu já estou considerando isso. Se eu dou um desconto para um paciente que paga em 6 vezes, e eu não uso esse termo, eu tento desvincular a palavra desconto, assim, é uma coisa que eu quero que não esteja na cabeça dos meus pacientes. Então eu falo uma condição especial, vamos ver até onde a gente consegue chegar. A gente usa outras coisas para o paciente para dizer a mesma coisa, né? Mas eu só não quero que ele fique pensando em desconto. Quero educar ele mentalmente. Se ele fala que vai pagar em 6 vezes, eu consigo fazer um desconto. Por quê? Porque se eu precisar antecipar, eu vou estar tendo menos taxa. Então é por isso que eu dou desconto. Não é porque eu estou diminuindo meu lucro. Não. O meu lucro nessa transação inteira, nessa negociação, fica intocável. Uma vez que eu decidi que meu Botox vai me gerar tanto de lucro, ele vai me gerar tanto de lucro. Eu não vou baixar o preço dando desconto para o paciente que comprometa esse meu lucro, tá? Então o desconto, se você quer trabalhar com desconto, com condições especiais, você já tem que embutir isso no seu preço antes de considerar para o paciente. É aquela coisa, né? É a metade do dobro. É mais ou menos isso. Se você quer dar desconto, você já inclua isso no seu preço e dê depois o desconto para o paciente, considerando que você já colocou isso no seu preço final, tá? Gustavo, bem isso, traz tensão à consulta. Eu me sentia super tensa, eu só relaxava quando acabava. Olha que loucura, eu vivia tensa. E se a pessoa solicita desconto diretamente para você? Já aconteceu? Várias vezes. Cada vez menos, mas já aconteceu. Recentemente eu atendo um rapaz super querido, que ele é professor de finanças da FGV. Então já viu, né? O cara entende tudo de valor, de tudo da parte financeira, né? Inclusive eu falei com ele, não foi meu professor, porque ele é só do presencial e eu fiz o online, né? Mas enfim, é só um parêntese. Teve um dia que ele me pediu, ele fez toxina e depois ele veio tratar umas hiperplasias sebáceas, ele queria fazer, acho que MMP pra leucodermia. E aí ele veio me perguntando, Clara, com todo o tato, eu sei que não é muito bem pra ver isso com você, mas teria como fazer alguma forma de diferenciado, um desconto? Eu, assim, respirei fundo e vamos. Eu falei, olha, quase que eu falei o nome dele aqui. Olha, realmente não sou eu que vejo essa parte. A gente tem uma equipe que resolve toda essa parte financeira, que definiu os valores com as meninas. Então eu prefiro não me envolver nisso, porque realmente esses preços envolvem tudo que a gente tem de consumo, de despesa. Você sabe bem como é que funciona, né? Ainda falei assim. Então eu disse não. E, gente, hoje em dia, assim, eu lido muito bem com isso, em dizer não. Porque se a pessoa te pede, você também tem o direito de dizer não. Então eu digo que eu não faço, não que eu não posso dar o desconto. Eu deixo pra minha equipe dizer, tá? Então já aconteceu sim, Vanessa, da pessoa pedir o desconto pra mim, algumas vezes. Hoje em dia menos, tá? Mas já aconteceu. Mas hoje em dia, como são elas que passam, eu desvinculei um pouco da minha imagem, acaba que sobra pra elas esses pedidos. Mas quando acontece comigo, eu falo, olha, não sou eu que vejo essa parte, as meninas têm todas as condições que podem ser feitas, elas vão ver isso com muito carinho e pronto, tá? A Camila, eu também ficava super tensa quando pensava valor pros pacientes. O médico, o Frederico tá falando, o médico, para ser bem sucedido, tem que saber cobrar, valorizar seu trabalho e sua experiência. Exatamente. E não é clichê dizer que se você não se respeita, se você não valoriza o seu trabalho, o paciente não vai valorizar também. É a mais pura verdade, né? A Juliana, gostei da forma como aborda. Temos que exercitar isso diariamente mesmo. Exatamente, Juliana. É um exercício diário. Então, simula as situações, simula os diálogos, escreve isso, tá? Porque isso vai servir de guia para a tua equipe. Porque no momento da negociação, a gente não tem treinamento para isso, a gente não tem conhecimento sobre isso. O paciente pede, você fica... Gente, tem muita coisa em negociação que a gente nem conversa sobre aqui. Tem muita linguagem corporal.
E mesmo a gente não tendo treinamento em linguagem corporal, em programação neurolinguística, é uma coisa muito subconsciente nossa. A gente sabe muitas vezes interpretar sem que a gente tenha consciência que a gente está interpretando. Então, se você fica acuado, o teu paciente entendeu que está acuado e aí ele pede mais e te acua mais ainda. Então, é muito interessante que a gente preveja essas situações para que a gente, na hora da pergunta, na hora do questionamento, a gente já tenha passado por aquilo mentalmente e já tenha programado o que vai dizer. É claro que não é um robô que vai falar as palavras que você escreveu, mas não. Você já estudou aquilo, você já raciocinou sobre aquele argumento, sobre aquele diálogo anteriormente. Então fica muito mais fácil, tá? Então se exercite realmente a colocar no papel. Crie a situação, pô, o paciente pergunta muito isso, ele questiona muito isso. Então crie diálogos, tá? Coloque a sua funcionária para fazer isso também. Os questionamentos que você tem são completamente diferentes dos questionamentos dela. Então crie diálogos para cada uma dessas situações, suas, delas, de todo mundo, tá? A Mariana, não, Clara, mudei após conversar com uma amiga que me disse que os pacientes fechavam muito mais quando ela própria passava o preço. Entendi, Mariana, não foi por isso não, tá? A Marcela, eu achava que o ideal era a secretária passar o preço para tirar a associação de dinheiro com a minha imagem. Não é assim? É sim, Marcela, é sim. É isso mesmo. Você deve ter chegado um pouquinho depois, a gente tá falando isso mesmo. A Camila, Clara, e se for primeira consulta e o paciente já decide o que quer fazer e nem pergunta o valor? Você pede para ir na recepção para a secretária passar o valor? Não, Camila, não. Eu prefiro, tá, que o paciente saiba antes o valor. Porque eu não quero que o paciente depois ache que a gente cobrou qualquer coisa porque ele fez no impulso, porque a gente viu que ele podia fazer e cobrou a mais. Então eu sempre tendo a falar com o paciente, isso, e eu não peço que o paciente vá até a recepção, eu peço para a secretária vir até mim. Então, geralmente eu falo, eu vou chamar a secretária para que ela venha aqui te passar as condições, tudo certinho, enquanto eu vou tomar um café, enquanto eu vou no banheiro, e dou uma desculpa, tá? Mas já aconteceu pouquíssimas vezes do paciente fazer sem perguntar, tá? Mas eu não gosto não porque eu acho que o paciente não vai pagar não, tá? Porque eu acredito que o paciente veio... Hoje em dia todo mundo tem uma básica noção de valor, né? Você não acha que é R$10 um Botox, por exemplo. Você sabe que tá lá na casa dos mais de 1.000. Então você tem ali uma faixa de preço que você tem uma noção. Então, mas eu não gosto. Eu me sinto mais à vontade quando o paciente já sabe quanto que ele tá pagando por aquilo que eu tô fazendo, tá? Travou, Ju? Espero que não tenha voltado. A Mariana, isso é difícil, né, Camila? Mas percebi que temos que dizer o valor antes mesmo, sem o paciente perguntar. Mesmo quando o paciente não pergunta, eu tendo a induzir, eu vou chamar porque é mais seguro pra gente. Tem paciente que pode achar que, só porque eu não perguntei me cobrou a mais. Ou pode passar na cabeça dele que tem preços diferentes para diferentes pacientes. Isso não é uma verdade. Lá no consultório, quem tem cara A, quem tem cara B, quem tem cara C, paga a mesma coisa. Não importa, né? Travando. Ixi, gente, travou pra caramba aí, porque aqui não travou pra mim. Eita! Travando. Ixi. Gente, tá travando ainda? Agora que eu vi as mensagens de vocês, eu tô vindo de cima pra baixo respondendo. Deixa eu ver aqui onde eu paro. Travando. Tá. Juliana, desculpa a pergunta, não sei se é o tema da live, mas qual máquina de cartão você usa? Quero parcelar em 12 vezes, mas minhas taxas atuais são muito altas. Juliana, eu tenho uma live só sobre isso também, sobre cartão de crédito. Aqui eu uso a Cielo, que tem parceria com a SBD e com a SBCP. Mas eu tenho uma aula, uma live que fala só sobre isso, as diferentes maquininhas. Tem uma postagem no meu feed que eu mostro as diferentes taxas, diferentes máquinas, tá? Então não tá muito antiga não, deve ter desse mês. E pela essa análise que eu fiz, é uma tabela gigantesca que eu mostrei pra vocês na live que a gente teve, que eu vi que a que tem taxas mais flexíveis e melhores atualmente é a Infinity Pay, tá? As taxas estão muito boas, então fico como sugestão. Não ganho nada com isso, tá? Não tenho nada com a Infinity Pay, mas é uma taxa boa. Marcela, você passa primeiro o valor à vista e depois o parcelado? Fiquei sem entender essa parte. Não, a gente passa sempre o parcelado, o maior número de parcelas, 12 vezes de X, tá? E só se o paciente perguntar no dinheiro, à vista, no processo de negociação que a gente passa. A Leia, e como você sabe qual o tipo de paciente? Você pergunta quando ele pode pagar por mês? Não, Leia.
Essa é uma definição mais retrospectiva, tá? Até porque não tem valor diferenciado dependendo do tipo de paciente. Então não vai mudar para você. Independente se é o paciente que pode, o que é negociador ou o que não negocia, todos eles vão ter o mesmo valor sendo cobrado. É mais uma classificação, uma identificação retrospectiva que eu faço, que eu identifiquei até para orientar as alunas na negociação. Então, não faz diferença você saber isso antes, tá? Mas muitas vezes o paciente te fala, olha, doutora, eu tenho tanto para gastar com isso, então eu não posso fazer tratamentos muito rebuscados, muito caros, mas eu quero me tratar. Então eu quero me tratar com o que eu posso pagar. Então o paciente já pode sinalizar isso também, tá? Juliana, essa questão de parcelarmos é complicado, já que é juro composto, né? Você já precifica com esses juros compostos nas 12 vezes, por exemplo? Sim, Juliana, sim. Então, a diferença de preço, na verdade, em 12, em 6, em 3 vezes ou à vista, é exatamente considerando esses juros, tá? Para eventual necessidade de antecipação. Tem a live de precificação, Juliana, exatamente. A gente já teve live sobre isso. E aí eu explico exatamente certinho. Então faz uma maratona, aproveita que hoje é domingo. Todas as lives estão lá no YouTube, faz uma maratona das finanças. Rafael, por causa desses diferentes tipos de pacientes, que acho melhor eu negociar, pois reconheço melhor qual o tipo. Eu entendo, Rafael, mas foi como eu falei, como não vai mudar a questão do preço para cada um deles, é uma coisa que a funcionária pode fazer, entendeu? No meu ver e na minha rotina, tá? Sempre reforço isso. A Rose, Juliana, tem que negociar essas taxas. Consegui melhorar as taxas pegando o preço de uma e jogando contra a outra. Valeu super a pena, apesar do trabalho. Quando eu fiz aquela tabela, quando eu fiz aquele vídeo explicando o cartão, a live, eu peguei os valores que as empresas sinalizam nos seus sites. Então, se hoje em dia você tem uma bandeira e você descobriu que lançou uma nova que tem condições muito melhores que as suas, tenta negociar com a sua bandeira essas novas taxas, porque muitas vezes isso é possível. E aí você não precisa migrar todo, perder seu histórico, tá? E sempre que você optar por mudar, confirme se aquelas condições que eu coloquei no vídeo, que eu coloquei no post, se ainda permanecem assim. Porque essas empresas, elas mudam constantemente, né? É sempre uma promoção diferente, uma condição especial. Então, é importante vocês sempre, antes de fecharem com uma empresa em especial, consultem se é isso mesmo, se aquele exemplo que eu dei faz sentido, se é aquela condição mesmo, tá? Juliana, desculpem, não assisti, vou assistir, obrigada. Que nada, Juliana, você pode perguntar, você não tem obrigação de saber não, a gente tá só falando que tem pra que você assista uma live mais completa sobre o assunto, né? Porque geralmente nas lives eu tento fazer uma linha de raciocínio mais completinha, então, igual a gente fez hoje com os 4 itens e não respondendo assim rapidamente. A Karina, posso dizer, nosso objetivo é que você faça o tratamento, por isso já estamos passando o menor valor possível. Não é possível abatimento desse valor, pode? Pois não gosto de desconto. Se você pode dizer isso, pode sim, Karina. Pode sim. Só que, uma vez que a gente fale isso, a gente tem que respeitar isso, tá? Quando a gente fala pro paciente que a gente não trabalha com desconto, que a gente não faz precinho, abatimento, a gente tem que ser consistente com isso, tá? É uma coisa que a gente tem que levar pra vida, porque dá muito trabalho a gente educar o paciente que a gente não trabalha com descontinho, que não tem dia de produto. E uma vez que você se posiciona assim, você tem que levar isso à risca, tá? Mas eu acho ótimo. Eu acho que todos esses argumentos que a gente vai utilizar com os pacientes, como eu falei, eles são treináveis. A gente tem que treinar eles. Então vai pro papel, faz uma redaçãozinha. Eu quero para esse argumento. A gente falou sobre isso na aula de objeções aqui da live. Procurem também essa live que tá bem boa. Quebra de objeções. Se eu não me engano, foi a 3ª, 4ª live. Não lembro a ordem mais não, tá, gente? Já me perdi. 40 dias fazendo isso, né? A gente se perde. Então, para cada objeção, para cada situação, crie um textinho, tá? Vai ajudar muito. Arthur falando, quando pedem nota fiscal, você faz alguma diferença de valor? Não, Arthur. Na verdade, todos os pacientes que pagam no cartão, pra gente funciona a obrigatoriedade de dar nota fiscal. Então, eu não trabalho com isso, com essa diferença de nota. Por quê? A maioria dos meus pacientes já pagam no cartão de crédito. Então, eu já embuto o valor do imposto, no meu preço já tem isso tudo.
Inclusive, quem não assistiu, eu fico puxando para outras lives porque tem muito conteúdo, né? Tem uma aula que eu tô disponibilizando gratuitamente para vocês, que é só sobre preço. Vocês estão recebendo por e-mail. Então, quem não acessou ainda o e-mail, não cadastrou ainda na quarentena, eu tô enviando uma aula sobre precificação. E na hora que eu coloco o preço, eu já incluo todos os meus custos fixos, meus custos variáveis, as minhas taxas de cartão, da transação, não da negociação de antecipação, da transação, o imposto referente àquele procedimento, aquele valor, a taxa de retrabalho e o meu lucro. Então, tudo isso já é incluído no meu preço, tá? Porque tem uma outra coisa, Arthur. O fato da paciente hoje dizer que não quer nota fiscal, primeiro, se ela passou no cartão, você vai ter que declarar isso, ponto, tá? Não tem como você sonegar este valor. Você poderia questionar, dar nota ou não para o paciente que te paga no dinheiro, mas atualmente poucos pacientes meus pagam no dinheiro. É mais quando paga a consulta, porque os tratamentos no geral são em cartão. Ninguém anda, gente, com R$1.000 na bolsa, ninguém anda com R$3.000 na bolsa. Então, é cartão de crédito, então você tem que dar recibo, tá? E o fato da paciente que pagou no dinheiro te dizer que não quer recibo hoje, não quer dizer que daqui a um ano, quando ela tiver que fazer o imposto de renda dela, ela não vai pedir esse recibo, tá? E você não vai poder dizer assim, olha fulana, lembra que a gente combinou que eu não ia te dar recibo? Você não pode falar isso. O paciente pediu o recibo, é direito dele, tá? Nem entra nesse questionamento. Se ele pediu, corre pra dar, porque isso tributariamente gera muito problema se você negar um recibo para o paciente, tá? Marcela, bom dia. Quando o paciente está na negociação com a secretária e depois pede para falar com você e vem pedir desconto, já aconteceu comigo, fica uma situação super chata. Com certeza, Marcela, isso é uma opção também, isso pode acontecer, mas isso se for uma paciente sua já antiga, eu acho que isso acontece 1, 2 vezes. Na terceira vez isso não vai acontecer. Por quê? Se ela chega pra você e, doutora, olha só, fulana passou isso e isso, e, poxa, eu quero muito fazer, mas eu consigo, se eu fizer essas duas coisas, eu consigo um desconto maior? Ou então, se ela tentar essa negociação, você pode falar com ela, olha, vamos dizer que a paciente seja Marcela, tá? Olha, Marcela, realmente essa parte de valores, de negociações, formas de pagamento, fica realmente na responsabilidade das meninas. A gente tem uma consultoria financeira, a gente contratou uma equipe que cuidou disso pra gente, então a gente tem muita segurança, assim, muita certeza que o que a gente está cobrando, do que a gente está estipulando, é o valor justo pelo nosso serviço. Então, por isso que eu até deixo na mão delas, porque elas que receberam esse treinamento e tal. Isso é o que eu falo, tá, gente? Eu inventei isso do nada? Não. Foi depois de pensar muito como que eu usaria de argumentação que eu cheguei nesse textinho. E é isso que eu falo. Então, se a paciente pergunta isso hoje, você disse não de uma forma super delicada, super querida possível, né? E o paciente entendeu. Aí daqui a outro tempo ele vem fazer uma outra negociação e pede e fala com você de novo. Você se posiciona de novo da mesma forma. Ele já entendeu a sua política de tratamento. Então, dificilmente ele vai ficar insistindo sempre. Dá trabalho no início, mas você vai conseguir colocar na cabecinha do seu paciente isso, tá? Frederico, educar o paciente e a equipe. É isso mesmo. Vai ficar gravado? Vai. Todas as lives estão ficando gravadas aqui por 24 horas e depois no YouTube, tá? Frederico, é a arte da negociação. E é uma arte mesmo. Tem que desenvolver isso. Não é uma coisa intrínseca nossa, tá? Quando a gente fala de finanças, o médico não tem isso como uma coisa natural. Então, mas é uma coisa extremamente treinável, tá? Que bom que voltou, que ficou tudo bem. Agora não, faz tempo que travou. É porque como eu fiquei vendo as mensagens e tinham muitas, eu demorei pra ver que tinha travado, desculpa. Agora tá normal, porque é o máximo de vezes que eu falo. Por que a gente começa assim? Porque parece mais suave, Frederico. É só uma estratégia de venda mesmo. Se você pegar uma coisa de R$1.200 e passar para o paciente, é R$1.200, pô, até dá um friozinho na barriga, pode dar. Mas se você passa, são 12 parcelas de R$100. Cara, 12 parcelas de R$100. O paciente já pensa assim, pô, R$100 por mês, eu posso, né? É menos do que... Aí ele começa a usar como comparação. Pô, é menos do que minha academia, é menos do que aquela bolsa que eu pago, é menos do que aquela blusa que eu compro, é menos do que o meu salão. Posso fazer sim. Então, mentalmente, o paciente fica mais fácil de fechar um tratamento quando você passa a parcela pequitinha. Só por isso. A Daniela, quando você começa com 12 vezes, automaticamente não induz o paciente a fazer parcelado? Dani, mas eu não me incomodo nem um pouco que o paciente pague parcelado, porque pra mim não faz diferença no final das contas. Porque o valor que ele me paga em 12 vezes,
o valor que vai me consumir, essa antecipação, se eu precisar antecipar e tudo mais, já está embutido no preço. Então, quando você faz isso corretamente, para você não faz diferença se ele vai pagar em débito, em crédito em 30 dias ou em crédito em 12, entendeu? Mariana, uma vez uma paciente queria colocar mais um pouquinho de ácido hialurônico sem perguntar o preço. Quando eu peguei a caixa e ela perguntou, achou caro e falou, mas coloca só um pouquinho. Achava que não seria uma seringa. Não tem muito isso de pouquinho, né? O paciente tem que ter consciência, porque senão assim, aqui eu acho que precisa de mais um tantinho. E acha que esse tantinho não vai ter custo pra ele, né? Pode se tornar um problema depois. Frederico, se fizer toxina em 12 vezes, com 6 meses tem que voltar. Frederico, então, é outra coisa que me perguntam muito. Eu não me incomodo em parcelar uma toxina em 12 vezes. Por exemplo, tem muito paciente que precisa comprar remédio, né? E aí o paciente compra remédio que dura 30 dias. E ele tem que comprar todo mês, correto? Quer dizer, então, que ele vai ter que ir na farmácia e ele não pode parcelar em 3 vezes? Porque mês que vem ele tem que comprar de novo? Não. Ele pode parcelar. Tem farmácias que parcelam em 6 vezes. Mês que vem ele vai ter que comprar de novo. E se ele parcelar em 6 vezes, tudo bem. Vai chegar uma hora que ele vai estar quase que pagando mensalmente aquele valor dos remédios como se fosse à vista, tá? Isso é uma organização que o paciente tem que ter e não você. Então, eu prefiro oferecer em 12 vezes, porque eu tenho pacientes que se tiverem que pagar em 6 vezes não podem fazer. Mas se eu ofereço em 12, elas podem. Então, eu prefiro que a paciente faça uma vez por ano, se assim ela puder, do que ela não possa fazer nunca. Então, é por isso que eu coloquei 12, tá? A Marcela, fiquei com a mesma dúvida da Daniela. Acho que eu respondi então, né, Dani? Dani e... E Marcela, vê se respondi, tá? No YouTube procuro como? Teu nome? Leia, Descomplique Seu Consultório. E no link, na descrição da biografia do Descomplique, tem todos os links. Tem o link do canal do Telegram, tem o link do YouTube, tem o link da quarentena para vocês cadastrarem um e-mail para receber o material de apoio. Tem vários materiais de apoio legais que merecem ser recebidos, tá? Então é só deixar o nomezinho lá, e-mail, mas o link tá na descrição da biografia, tá? Tô tentando correr aqui para responder vocês porque temos 2 minutos. Como essas grandes empresas conseguem fazer o mesmo preço à vista ou em 12? Fico sempre pensando como elas fazem isso. Elas vão colocar sem desconto. A pessoa que está pagando em 12 à vista, ela está pagando inclusive as taxas que a pessoa de 12 vezes estaria pagando, tá? Descomplique seu consultório. A Laís já até respondeu. Olha que coisa boa, a Isabelle. Então, quando a pessoa faz a mesma condição em 12 ou à vista, não se iluda. Ela não tá perdendo dinheiro com 12. Ela tá ganhando muito mais com a pessoa que paga à vista, tá? E as pessoas amigas conhecidas, você é preço especial para elas? Não. Não. Tabela de preço tem que ser respeitada. Vou tentar responder rápido para acabar aqui, tá? Senão vai ficar alguém sem responder. Nossa, tem essa dúvida também. Pessoas amigas é muito complicado, não sabe como agir, como cadastrar. Leia, o link tá lá na descrição da biografia. Dúvidas para amigos e colegas de profissão, às vezes cobrava seu produto, tô vendo que é prejuízo, como faço para cadastrar o e-mail. Link na descrição da biografia, www.descompliqueseuconsultorio.com.br/quarentena produtiva. Gente, eu vou precisar interromper a live. Eu sei que ficaram algumas perguntinhas para trás, porque o Instagram vai cortar, e se ele cortar eu não consigo salvar essa live, tá? A gente pode conversar um outro dia sobre esse tema. Foi bom eu ter trazido, tinha bastante tempo que a gente não falava sobre isso. Acho que vale. Então a gente pode marcar, se vocês quiserem, o que vocês acham? Um tira dúvidas. A gente continua sobre esse tema a partir de amanhã. A gente faz a live de amanhã, uma continuação da de hoje. Acham bom? O que vocês acham aí? Me dá sim ou não? Amanhã a gente faz uma continuação, tá? Então tragam perguntas. Eu não vou ficar falando muito, assim, explanando muito. Eu já vou começar nas perguntas de vocês, tá? Um recado importantíssimo. Hoje não teremos histórias que inspiram. Os Histórias que Inspiram que tem acontecido diariamente às 4 da tarde, hoje, excepcionalmente hoje, nós não teremos. A gente vai pular hoje, vai para amanhã, tá? Amanhã, então, quarentena produtiva às 8 horas da manhã. Normalmente, como vem acontecendo há 40 dias, literalmente, eu esqueci, gente. A gente completou hoje a quarentena, 40 dias. Ó, pegou uma maluca aqui, feliz da vida. E amanhã a gente volta com histórias que inspiram também, tá? Então hoje aproveitem a família de vocês. Se preocupem em trazer muitas perguntas amanhã. Se vocês quiserem, amanhã a gente pode dividir a tela. Olha que coisa legal.
Quem tiver pergunta, amanhã eu divido a tela com vocês, para vocês estarem dividindo e participando aqui. Então amanhã, 8 da manhã, Quarentena Produtiva, nosso 41º dia. E amanhã, Histórias que Inspiram. Beijo pra vocês, excelente domingo!